Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Evangelho de Lucas. Isso aí. Hoje a aula vai ser muito legal. Sabe por quê? Nós vamos ter uma participação especial no final da aula. Então assistam o vídeo até o final, que vão ser três pessoas diferentes falando para vocês sobre o nosso assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre cura. Isso aí, sobre cura de doenças. Nós vamos ver uma passagem agora no Evangelho de Lucas, do versículo 37 ao 40, que é quando Jesus cura a sogra de Pedro, tá bom? Ela estava doente e Jesus foi e a curou. A gente vai estudar essa história versículo a versículo, como sempre, e depois nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado de como era a cura no tempo da Bíblia, tá bom? E claro, nós vamos ver como é a cura no nosso tempo de hoje também. Vamos ver se Jesus ele cura hoje em dia ainda, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Olha lá, eu vou ler para vocês o versículo 37 do capítulo número 4, tá bom? Vamos comigo. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Por que a notícia se espalhou? Vamos comentar já esse versículo aqui. Jesus, antes de chegar aqui, ele já tinha transformado a água em vinho e já tinha curado o filho de um soldado romano. No Evangelho de Lucas, não conta esses milagres pra gente. Lembra que nós temos 4 evangelhos na Bíblia? Então, em outro evangelho, conta essas duas histórias pra gente. Da transformação da água em vinho e também da cura do filho do soldado romano, tá bom? Então esse não foi o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro que a gente está estudando aqui no Evangelho de Lucas, mas não foi o primeiro, tá bom? Por isso que a fama dele estava se espalhando por toda a região. Vamos continuar. Versículo 38 agora. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Outro ponto. Eu falei que era a cura da sogra de Pedro. E na Bíblia está escrito que é Simão, não é isso? Na verdade, Simão e Pedro são a mesma pessoa, tá bom? Depois, conforme for passando a nossa história, Simão vai ganhar o nome de Pedro. A gente vai estudar por quê ainda, mas é só para vocês saberem que Simão e Pedro é a mesma pessoa, tá bom? Vamos para o próximo versículo agora. Olha só, o versículo 39. A febre saiu da mulher. E no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Bom, nesse versículo nós temos duas observações. Primeiro é que a febre saiu da mulher, a febre não baixou. Porque quando a gente está doente com febre, o que acontece? Às vezes a gente toma um remédio, a febre abaixa e depois a febre volta. A gente continua doente, a gente só melhora um pouquinho, não é isso? Mas aqui não, Jesus fez uma cura completa. Aqui fala que a febre saiu de vez da mulher, entendeu? E o mais legal é o seguinte, às vezes a gente quer a cura de uma doença, né? Porque a gente fica doente, não tem como. A certeza na vida é que a gente vai ficar doente. Ou porque a gente está fazendo alguma coisa errada, e a doença é culpa nossa mesmo, porque a gente comeu uma besteira, ou porque a gente pegou uma chuva que não devia, a gente vai ficar doente. Ou porque é coisa da vida, a doença vem e a gente não sabe explicar o motivo, tá bom? Então isso é certo, nós vamos ficar doentes. Mas depois que a gente fica doente, o que geralmente a gente faz? Nós oramos para Jesus, nós tomamos nosso remédio e melhoramos. Depois disso, o que devemos fazer? Essa moça explica para a gente. Ela fala o seguinte, ó. Depois de curada, ela começou a servir Jesus, a cuidar de Jesus. Então, quando a gente consegue uma bênção de Deus, uma cura, não é para tratar somente da gente. Isso não é uma forma egoísta para a gente esquecer Jesus e cuidar dos nossos problemas. A gente tem que ser grato, a gente tem que lembrar que foi graças a Jesus, graças a Deus, que nós nos curamos, tá bom? Vamos para o próximo versículo agora. O versículo 40 já. Depois de anoitecer, todos que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Tá vendo? Todo mundo foi trazendo pessoas para Jesus e ele foi curando de forma milagrosa todo mundo. Quem chegava lá, Jesus curava. Quem chegava lá, Jesus curava. Então isso, quando a gente lê esse texto, pelo menos em mim, vem 3 dúvidas. E eu quero tirar com vocês, tá? A primeira
é se Jesus sempre cura. Sempre que alguém pede para Jesus, Jesus vai curar. A segunda, Jesus sempre cura assim de forma milagrosa. Sempre ele é rápido, coloca a mão, pum, tá curado. Será que é assim? E a terceira dúvida, que é mais importante, que vai ser nossa participação especial hoje, é se Jesus cura hoje ainda. Vamos estudar isso passo a passo? Vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta, que é se Jesus sempre cura. E a resposta é não. Nós temos que estar preparados para isso. Pode ter situação que Jesus não vai curar a gente. E a gente não pode ficar triste com Deus. A gente não pode ficar revoltado com Deus. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Tem uma situação, vocês podem ler depois com calma em casa. É em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, tá bom? É quando o apóstolo Paulo pede 3 vezes para Deus curar ele. E Jesus fala as 3 vezes, não, eu não vou te curar. Sabe o que Jesus fala para ele? Minha graça te basta. Só isso. Ele podia ficar doente, com dor, porque a graça de Deus bastava para ele. E olha só, o apóstolo Paulo, se tinha alguém que precisava ser saudável, é o apóstolo Paulo. Ele viajava quase o mundo todo para falar de Deus. Ele viajava para falar do evangelho, para pregar sobre Jesus. Ele escrevia cartas para todo mundo. Essas cartas estão na nossa Bíblia até hoje, sabe? Então, se tinha alguém que precisava ser saudável, era o apóstolo Paulo. E sabe o que ele respondeu quando Deus negou para ele? Respondeu o seguinte, ó: por isso, sinto prazer nas fraquezas e nas doenças, por amor de Cristo. Mesmo doente, ele sentia prazer. Então, é a primeira situação. Jesus pode não nos curar, tá bom? E tem a segunda situação também. Jesus sempre cura de forma milagrosa? A resposta também é não. Porque Jesus pode usar medicina, ele pode usar remédio para nos curar. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Olha só. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Olha o que Tiago está falando para a gente aqui. Você tem que orar e também passar óleo. O óleo era o remédio da época. A medicina não era tão avançada na época de Jesus, não é? Então eles oravam e passavam óleo. E hoje em dia o que a gente faz? A gente ora e toma remédio. E nisso daí Deus vai nos curar. Reparem que é a mesma coisa. Eu ser curado de forma milagrosa ou ser curado com remédio, no final eu vou estar bom do mesmo jeito. Então Deus nos cura e temos que ser grato quando a gente é curado assim também. Mas e a terceira pergunta? Será que Jesus ainda cura hoje de forma milagrosa quando um remédio não funciona mais? Quando o médico fala assim pra gente, ó, já era, não tem mais o que fazer? Será que Jesus cura ainda assim? Olha, não vai ser eu que vou responder para vocês, não. Quem vai responder para vocês vai ser o seu Ditinho, a dona Dedeca e o Fred, tá bom? E eu quero que vocês prestem atenção no depoimento deles, vejam até o final, é muito legal, tá bom? E vocês mesmos tirem a própria conclusão de vocês se Jesus cura ainda hoje, tá bom? Bom dia, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou a dona Dedeca, a mãe do Fred, sogra da Monize, vovó do Lucas. Eu estou sabendo que vocês vão ter uma aula hoje, né, a respeito de cura e se Jesus cura ainda hoje. Eu quero contar para vocês que sim, que Jesus cura ainda hoje, sabe por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre. Eu tive um diagnóstico de câncer no endométrio há 6 meses atrás, mais ou menos, e né, o chão abriu para mim naquela hora que eu recebi essa notícia. Só que eu saí de lá do consultório e orei e falei, Senhor, estou nas tuas mãos, eu sou tua. Foi de verdade, criançada. Aí vim, fiz todos os exames, fiz tudo que a doutora pediu e foi retirado o útero inteiro com 10 itens e o câncer foi tirado. Aí quando eu voltei nela, ela disse, você foi curada, o seu câncer não aparece mais em lugar nenhum. E eu falei, sério, doutora? Sério, você foi curada, pode falar para todos que você foi curada. Então, criançada, é isso aí.
Jesus cura sim, cura sim. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vocês estão tendo uma aula sobre milagres com o tio Wellington e eu queria contar uma coisa para vocês que aconteceu na minha família, com o meu pai. Em julho agora desse ano, meu pai ele teve uma doença bem séria, um AVC, e ele precisou ficar no hospital por 56 dias. Alguns desses dias ele chegou a ficar internado na UTI, que é a unidade de terapia intensiva, que é quando os médicos precisam ficar ali bem perto do paciente, porque o paciente não está nada bem. E sabe o que aconteceu, que eu quero dividir com vocês? Teve alguns dias que os médicos falaram pra gente que o meu pai não sairia mais do hospital, que infelizmente ele provavelmente não ia resistir, ele ia acabar morrendo. E falaram outras coisas pra gente, como por exemplo que ele não voltaria a falar e que não voltaria mais a andar. E sabem o que aconteceu? Minha mãe, meus irmãos e eu, nós oramos muito e pedimos para Jesus, primeiro, para que meu pai não sofresse, para que ele cuidasse do meu pai. E depois nós pedimos para que, se ele permitisse, que a gente ainda tivesse o meu pai por aqui por mais um tempo, para que a gente pudesse passar mais um tempo junto e com meu pai conversando, com meu pai podendo nos reconhecer, que os médicos chegaram a falar para a gente que se o meu pai acordasse, mesmo que esse milagre acontecesse, ele não ia mais nos reconhecer. Ele olharia para mim e não saberia mais que eu sou filho dele. Mas sabem o que aconteceu? Ainda no hospital, o meu pai acordou, o meu pai nos reconheceu, o meu pai, portanto, sabe que eu sou filho dele. E o mais legal, meu pai voltou a conversar com a gente. E hoje ele está em casa, ele está com a minha mãe na casa deles, ele está se recuperando super bem, ele está conversando normal, ele está se alimentando, ele está fazendo um monte de coisa que os médicos disseram pra gente que ele nunca mais ia voltar a fazer caso ele saísse do hospital. E graças a esse milagre, a nossa fé em Jesus só se fortaleceu ainda mais, porque mais uma vez Jesus mostrou pra gente que todo conhecimento humano não chega aos pés do poder de Deus na nossa vida. E mais um milagre foi realizado por meio da vida de Jesus na nossa vida. E a última palavra não é dos médicos, nem a nossa. A última palavra é sempre de Jesus. Nunca deixem de orar, nunca deixem de pedir para Jesus te abençoar, cuidar de você, cuidar da sua família. Tenha fé e não deixe de acreditar nos milagres dele, porque eles acontecem. Bom dia, criançada. Um abraço a todos vocês que aqui estão nesse encontro.